Vambora, mais um Talk no ar, mais um convidado para lá de especial, médico, advogado e especialista, viu? O papo de hoje vai render muito, fica comigo, você que está no Spotify, no Deezer, no YouTube Music e também no programa Jornal das Duas, aqui na Rádio Sociedade de Feira de Santana. Muito bem-vindo, doutor Lucas, um forte abraço, é um privilégio tê-lo aqui. Ô Danilão, o privilégio é todo meu, muito obrigado por vocês aí que estão ouvindo a gente, que vão assistir esse podcast. Vamos lá, estou aqui à tua disposição, meu camarada. Medicina do trabalho e perícia médica são áreas que se convergem em algum momento. Como é que você lida no dia a dia com isso? Então, Danilo, o que é que acontece? Desde a minha formação em Direito, eu tenho tendência à área da saúde. E durante a minha formação na área médica, eu vislumbrei essa área, a área da medicina ocupacional, a medicina do trabalho. Por quê? Porque ela tem muita legislação envolvida. Certo. E a partir do momento que ela tem muita legislação envolvida e eu já tenho uma bagagem jurídica, isso se tornou mais fácil e mais palatável no meu dia a dia. E a perícia médica é a junção dessas duas áreas. Foi por isso que eu fui por esse caminho aí. Pois é, eu imagino o desafio que deve ser no dia a dia, sobretudo, para lidar com esses princípios e equilibrar também as funções de médico, do trabalho, advogado, especialmente em um mercado como o nosso, né, cada vez mais exigente, cada vez mais em expansão. Como é que tem sido isso lá no dia a dia? Então, o que acontece? Hoje eu também sou militar, né? Eu sou segundo tenente do Exército aqui, do 35BI, e enquanto militar eu não posso advogar. Minha OAB ela está temporariamente suspensa, enquanto eu faço parte do quadro de militares aqui do 35BI. Então, atualmente, o que é que eu faço? Eu trago o direito para a minha atividade médica. Perfeito. Tentando conciliar sempre, como eu digo, o cuidado com a justiça. Porque não basta só saber cuidar, precisa cuidar com justiça, porque a gente está lidando no dia a dia muito com direito previdenciário e direito trabalhista, principalmente. Bom, imagino que sua expertise, inclusive, né, na área jurídica, vou colocar assim para ficar melhor empregado, né, nas suas decisões, nas suas abordagens do dia a dia do trabalho, na perícia médica, como é que elas podem se unir? O que acontece nesse ponto específico? A partir do momento em que eu sou lá, por exemplo, nomeado para fazer uma perícia médica judicial, porque aqui eu tenho duas frentes de trabalho. A primeira é essa frente, certo, que é a perícia judicial, e a segunda frente é a contratação por advogados particulares para fazer assistência técnica. Na primeira vertente, quando eu sou nomeado para fazer a perícia, o juiz ele me nomeia e eu vou decidir, do ponto de vista médico, se há ou se não há alguma doença ali, e dizer se há nexo de causalidade com o trabalho desempenhado pelo paciente ali, pelo funcionário, e se ele tem algum grau de incapacidade. Quando eu vou para outra vertente, em que os advogados me contratam, eu vou auxiliá-los nessas perícias que são realizadas por peritos judiciais. Então, nesse ponto aí, é assim que funciona. Ô, doutor, imagino que na situação, principalmente das perícias médicas, possam surgir conflitos ali entre empregados, empregadores. Como é que o senhor, inclusive, atua, né, com essa dupla formação que tem de conhecimento para abordar situações de modo mais equilibrado possível, né? Porque imagino das situações que possam surgir, que o senhor, inclusive, já vivenciou no dia a dia para tentar se adequar nessas circunstâncias desafiadoras que possam surgir. Falando em justiça nesse caso, a gente tem que remontar os nossos princípios, principalmente aristotélicos, quando a gente fala que a justiça é tratar o igual como igual e o desigual como desigual na medida da desigualdade. E quando a gente faz a perícia judicial, a gente tenta ser o mais imparcial possível. Por quê? Porque a gente está ali ajudando o juiz a definir o rumo daquele processo. A gente não está defendendo nenhuma parte nem a outra. Então, a bagagem jurídica não é do advogado que está defendendo uma parte, mas, sobretudo, defendendo a justiça daquela causa, independente de quem saia, digamos assim, vencedor dali, se o patrão ou se o empregado.
Falando agora sobre legislação trabalhista, saúde ocupacional, você enxerga que existem ainda legislações que precisam ser aprimoradas, tanto para o empregador como também para o empregado, situações que possam, inclusive, deixar muita subjetividade, né, na área do direito? Inclusive, esse é um tema muito importante, você tocou num ponto muito delicado do nosso dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes o empregado ele é jogado contra o patrão. E vice-versa, o patrão é jogado contra o empregado. A gente tem aquela ideia de que a lei não é a lei trabalhista, é a lei do empregado. Porque, algum tempo atrás, o direito do trabalho funcionava assim. O empregado ele diz que tem direito a tudo e o que ele ganhar, ele ganhou. E com o evoluir da nossa legislação, isso mudou um pouco. Acontece que hoje, para ele dar entrada num processo, por exemplo, ele precisa ter muito bem fundamentado quais são os direitos que ele possui, porque sobre o que ele não tem direito, ele pode, inclusive, ter que arcar financeiramente com aquilo. E com essa evolução legislativa, a ideia é que a gente consiga jogar no mesmo time tanto o patrão quanto o empregado, porque nada melhor para a saúde organizacional de uma empresa quando o patrão ele entende as leis trabalhistas como um ato protetor, tanto da saúde quanto da segurança do seu funcionário, que lá na frente vai se transformar em lucro, em qualidade de trabalho, em um ambiente melhor de se trabalhar. Imagino que tanto empresas como trabalhadores podem se beneficiar de um profissional com as suas qualificações, com as suas credenciais, né? Em um momento como esse, eu gostaria que o senhor desse, inclusive, exemplos de casos, evidentemente sem citar nomes por uma questão de ética, mas desse exemplos de casos vivenciados no dia a dia, né, do seu trabalho. Então, hoje eu consigo me sentir muito lisonjeado, Danilo, nesse sentido. Por quê? Porque, principalmente aqui em Feira de Santana, é muito difícil encontrar um profissional que seja tanto médico quanto advogado e que una as duas carreiras. A gente tem muitos casos, eu inclusive tive um caso na faculdade de um advogado que deixou a advocacia para ser médico, mas que conseguiu juntar as duas coisas. Até então não conheço ninguém, né? Então, assim, qual que é o grande diferencial? O grande diferencial é cuidar da parte médica entendendo do que se trata. Então, é uma visão mais ampla daquela situação. Não é simplesmente falar que o paciente ali ele tem, por exemplo, uma lombalgia, uma dor na coluna, e a dor na coluna foi causada por um peso que ele pegava lá no trabalho. Eu consigo entender, e como é que está a questão do EPI, do equipamento de proteção individual? Está sendo fornecido, não está sendo fornecido? Ele está sendo adequado? Existe fiscalização? Como é que está o sistema de segurança e saúde no trabalho naquela organização? Ela está sendo cumprida? Ela está de acordo com o que a lei prevê? Então, esse é o grande diferencial. A perícia médica, doutor, é fundamental em diversas decisões, principalmente naquelas que estão no âmbito judicial. Como manter uma imparcialidade nesse momento de confecções de laudos, sobretudo, né, dessas avaliações muito criteriosas que precisam ser? Com muito estudo, Danilo. Com muito estudo. Por quê? Existe uma fundamentação por detrás da confecção dos laudos. Não é simplesmente achismo. Para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, é muito importante deixar claro que não há nenhum tipo de direcionamento do resultado. Eu não vou fazer uma perícia pensando no resultado. Antes de aceitar a perícia, eu dou uma olhada no processo, vejo o que é que está sendo pedido, vejo como está sendo defendido pela outra parte e vou fazer a perícia médica. Chegando lá na perícia, eu colho a história daquele paciente, eu faço o exame físico daquele paciente para saber de fato se o que ele alega ter, ele de fato tem, dou uma olhada nos exames complementares que ele apresenta e aí eu parto para a questão da função dele. Não a função que está lá na carteira de trabalho, mas a função que ele desempenhava ou que ele desempenha, se ele ainda estiver na empresa, no seu dia a dia. E aí tento fazer essa correlação. Havendo uma correlação direta, bingo, eu tenho ali um nexo de causalidade. Havendo uma correlação indireta, existem hoje diversos protocolos diferentes, diversas tabelas, existem diversos programas que correlacionam que tipo de atividade gera algum tipo de prejuízo e qual que é a porcentagem daquilo ali.
Então, é algo muito bem fundamentado. Essa concausalidade que a gente chama é baseado em evidência científica, não é nada de achismo. Perfeito, existe doutor. toda uma matemática por trás disso. Bom, e para quem está iniciando agora na carreira, seja ela do direito ou ela da saúde, qual conselho o senhor daria para quem pretende justamente mantê-las ali próximas, atuar ou na área da saúde, em primeiro lugar, ou na área do direito? Como o senhor daria, inclusive, um conselho, ou quais conselhos daria para essa pessoa aprimorar, unir essas duas áreas que são tão importantes para a nossa sociedade? O primeiro conselho que eu deixo é não ter preguiça de estudar. Não ter preguiça de estudar. E saber que é uma plantação. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito ansiogênica. Eu tenho percebido isso no meu dia a dia, em que as pessoas querem os resultados primeiro do que a plantação. A gente precisa lembrar que quem planta muito, colhe muito, quem planta pouco, colhe pouco, e quem não planta nada, não colhe nada. Então, assim, é estudar, é se dedicar, é se capacitar dia após dia, entender que a construção do conhecimento ele é progressivo. Não é porque eu vou fazer um curso, não é porque eu vou fazer uma especialização que eu vou sair pronto. Inclusive, eu aprendo todos os dias da minha vida, com os meus casos, com os casos que eu ganho e principalmente com os casos que eu não tenho tanto êxito, porque eu volto lá, vou pesquisar, vou ver o que foi que aconteceu, eu vou tentar entender o contexto em que foi decidida aquela situação para estar sempre me aprimorando, Danilo. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação, enriqueceu demais o nosso talk aqui, tanto para quem nos acompanha no rádio, como quem nos acompanha no YouTube, de igual modo nos agregadores de podcast. Fica à vontade para deixar seu @, seu contato nesse momento. Eu que agradeço, Danilo, o convite. Para quem está nos ouvindo, espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo. E para quem quer aprender um pouco mais, segue lá nas redes sociais, no Instagram, @doutor.lucas_Almeida. Lá tem muito conteúdo bacana sobre medicina ocupacional, sobre perícia médica, sobre assistência técnica e sobre direito à saúde também. De vez em quando eu solto lá uns pedacinhos de conteúdo sobre o direito da saúde. E estou à disposição de todo mundo aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, meu irmão.